coração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde tua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer pra honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me vi, eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho. Tome meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, que o meu nome morra com meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. Tome meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, que o meu nome morra com meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo, em tudo. Tome meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, que o meu nome morra com meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. No nome de Cristo, no nome de Cristo. Amém.
Senhor Jesus, essa é a nossa oração essa noite. Leva-nos a esse lugar de renúncia, de compreensão de quem somos, de compreensão de quem o Senhor é e de compreensão do lugar em que o Senhor nos coloca. Nós te clamamos, Senhor, alcança os nossos corações essa noite e faz-se presente nas nossas casas entre nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos lá para nosso último encontro, né, sobre esse tema. Pela última vez, vamos falar das bem-aventuranças. Bom, como de costume, vou começar fazendo uma leitura do texto todo e depois a gente vai no específico que a gente vai tratar hoje, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E aí, o trecho que a gente vai lidar hoje. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Bom, eu comentei na semana passada essa frase do Brian Zand, que na verdade foi um tweet dele, ele escreveu isso no Twitter. O sermão da montanha é a nossa constituição e as bem-aventuranças é a nossa declaração de direitos. Bom, como eu disse, o trecho que a gente vai lidar hoje é do verso 10 até o verso 12, né? É o fim do texto. E por acaso, esse trecho se encontra também na versão de Lucas das Bem-aventuranças. Está lá no capítulo 6 de Lucas, versos 22 e 23. Como vocês sabem, né, a gente já comentou isso, Lucas ele sempre pega o positivo e o negativo. Né? Ele faz uma declaração e depois ele faz a afirmação inversa. Né? Então vai estar Lucas 6, do 22 ao 23, e depois o verso 26 vai fazer o inverso. Então vamos ler aqui Lucas 6, 22 e 23. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. E aí ele vai fazer a afirmação contrária, né? No verso 26, ele vai dizer que a aflição espera vocês, que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Essa semana, por acaso, eu estava conversando com uma amiga
amiga da Dani, também amiga de alguns aqui, a Andrea, e a gente tava rememorando eu tava conversando com a Andrea e com a Silvana, duas amigas. E a gente tava rememorando o cenário religioso, né, evangélico, como já foi em alguns contextos, no meu contexto de juventude, né? E como elas são mais jovens que eu, né? Elas estavam perguntando as coisas. Mas como é que era isso? Como é que era tal pastor? Qual que era a linha que ele seguia e tal, né? E elas me fizeram lembrar de um pastor. Anos 80 ele explodiu, nos anos 90 ele já estava passando o bastão, chamava Tio Cássio, em São Paulo, né? O Tio Cássio foi de onde surgiu, por exemplo, Oficina G3, Banda Rara, várias bandas que hoje fizeram muito sucesso depois, né? Surgiram de lá. O Atos 2, que depois virou Kadosh, também veio de lá, do Tio Cássio. O Tio Cássio tinha um apelo muito forte com os jovens, assim, tinha uma pegada muito diferente. A igreja não tinha bancos, né? A gente sentava no chão nas reuniões. E depois teve o Pedra Viva, que seguia mais ou menos a mesma linha em São Paulo. Depois a Renascer foi meio que herdeira do Tio Cássio, do Pedra Viva. E depois de algum tempo a Bola de Neve foi herdeira da Renascer e deu sequência a esse ministério mais voltado para jovens, para músicas mais alternativas, rock, reggae, rap e etc, né? E elas acharam engraçado que elas não lembravam desses caras, elas só lembravam do Renascer, que ainda está muito ativo, e da Bola de Neve, né? E eu fiz um comentário na hora que elas falaram isso, eu falei, olha, provavelmente daqui 40 anos, ninguém vai lembrar da igreja de Parede Preta também, né? A não ser um grupo de senhores e senhoras com muita nostalgia no coração, né? Vão ficar falando, naquele tempo que era bom, a gente fazia uns eventos, tinha umas luzes incríveis assim, e era maravilhoso, né? Então, vão pensar, lembrar com nostalgia, né? Mas muito provavelmente isso não vai ser tão perene assim, não vai ser tão duradouro assim. Vai passar, né? As modas, esses modismos, eles passam com muita facilidade e pouco se lembra deles depois. Eu gosto muito dessa música dos Arraias, em que ele diz que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Ser elogiado é uma coisa muito passageira, né? A gente todos esses caras que eu citei aqui foram capa de revista, deram entrevista para televisão e foram pessoas muito influentes, muito importantes para que o evangelicalismo alcançasse um monte de pessoas, né? E glória a Deus, né? Porque Deus se manifestou assim e o evangelho chegou, né, mais longe por causa disso. Mas o nome deles não é célebre. E nem deveria ser, né? Se a gente for pensar, né? Se a gente for lá para a Torre de Babel, lembrar qual era a motivação dos construtores, daqueles que queriam edificar a torre, eles queriam edificar uma torre que chegue até o céu para que o nosso nome seja célebre. Essa é a afirmação dos edificadores, né? E Deus vai lá e frustra o projeto deles de uma torre que chegue até o céu para que o nosso nome seja célebre. Bom, a gente costuma se preocupar demais com uma coisa que é muito passageira, que é o nosso legado. O que vale uma reputação? O que vale esse legado? Levando em conta aqui o que o Thiago Arraes escreveu nessa letra, muito bonita, o mais importante é que o evangelho permaneça. O mais importante é que o nome de Cristo permaneça. Ou, como João Batista disse, né? Convém que ele cresça e que eu diminua, né? O que sustenta a igreja não são as nossas personalidades, não são as nossas habilidades, o nosso nome. A igreja não está edificada sobre o nome de nenhuma pessoa, nenhum ser humano, exceto aquele que se encarnou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É só sobre o nome dele que a igreja é edificada. A reputação, além de tudo, pode ser uma armadilha. Talvez vocês tenham ouvido o Antônio Carlos Costa falar numa entrevista recente, e ele andou falando muito desse assunto, que o salário é a mordaça do pastor, né? E ele, na condição de pastor, estava denunciando essa prática de utilizar o sustento do pastor como um mecanismo de controle. E pensando sobre essas coisas,
sobre o que é duradouro e o que é passageiro, me veio o texto lá de Ezequiel 13, em que o profeta fala dos falsos profetas, né? Deus, na boca do profeta Ezequiel, fala. Ezequiel 13, versos 9 e 10. Levantarei a minha mão contra todos os profetas que têm visões falsas e fazem previsões mentirosas. Eles serão expulsos da comunidade de Israel. Apagarei seus nomes dos registros de Israel, ou seja, a reputação que eles achavam que tinham não ia durar. E eles nunca voltarão a pisar em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Isso acontecerá porque esses profetas enganam o povo, dizendo: tudo está em paz, quando não há paz alguma. É como se o povo tivesse construído um muro precário e os profetas o cobrissem com cal. Ezequiel 13, 9 e 10. Para receberem a aprovação, eles aprovavam, né? Eles diziam que estava tudo certo. Paz e prosperidade. Tem uma música também, acho que o Esdras deve conhecer, né? Seja considerado tolo todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Então, o Senhor profetiza contra esses profetas que falam de paz quando não existe paz. E por que eles faziam isso? Porque eles queriam ser aprovados, né? Não por Deus, mas por aqueles que davam seu sustento, que davam sua visibilidade, que conferiam visibilidade, né? Mas Deus frustra exatamente o intento deles, que era ser lembrado, e Deus fala: vocês vão ser riscados dos registros de Israel. A reputação de vocês não vai permanecer. Tanto que a gente nem sabe o nome dessas pessoas, né? Então hoje a gente não sabe quem eram esses falsos profetas. Jesus diz que esses falsos profetas do passado eram essas pessoas que estavam atrás da boa reputação, estavam querendo ser elogiados e eram elogiados. É isso que Jesus está dizendo aqui no Sermão da Montanha, né? Nas Bem-aventuranças, que os falsos profetas eram elogiados pelo povo, enquanto que os verdadeiros profetas eram perseguidos, humilhados e etc. pelo povo, né? A reputação pode ser uma cadeia, assim como o salário é a mordaça do pastor, né? O soldo, né? Não pode falar que é salário. O soldo é a mordaça do pastor, a reputação também é um tipo de prisão, né? É algo que nos mantém cativos e não nos permite ouvir a voz de Deus e sermos transparentes, sermos claros naquilo que o Senhor nos dá a direção. A gente já falou um pouco disso na live sobre a treliça e a videira, e a gente vai dar sequência nesse assunto nas lives também, mas as nossas métricas de sucesso denunciam qual é a nossa verdadeira busca por reputação. Olha só, quais são as métricas de sucesso de uma igreja hoje? Um crescimento numérico, ter muita influência, abrir muitas filiais, ter um programa de televisão, canal de YouTube, seguidores nas redes sociais, o tamanho e a opulência do prédio que a gente constrói, que a gente chama de templo, as músicas famosas que o grupo de louvor nosso toca, grava e toca em tudo que é rádio, todo mundo ouve no Spotify, tá lá entre as top 50 gospel do Brasil, os membros famosos que são atraídos pela relevância dessa igreja, né? Um artista de televisão, um jornalista, um político famoso, eles vêm, o prefeito da cidade congrega com a gente, olha que coisa incrível, né? E isso tudo é métrica de sucesso. Políticos da igreja que são eleitos para cargos públicos, isso é uma métrica de sucesso de muitas igrejas. Quantos livros foram lançados pela liderança da igreja, né? Quantos cursos nós demos, quantas turmas nós formamos desses cursos. Percebe que todas essas métricas de sucesso são baseadas na reputação? Enquanto nós somos reconhecidos pelo trabalho que fazemos, como se nós fizéssemos isso em troca de reconhecimento. Agora, engraçado, qual dessas métricas aqui você consegue enxergar o ministério de Jesus? Crescimento numérico? Influência? Filiais? Programas de TV, canal de YouTube,
seguidores nas redes sociais, tamanho e opulência do prédio, nem prédio tinha. Músicas famosas do grupo de louvor, a gente nem sabe o que Jesus cantava. Diz a Bíblia que eles cantaram um hino, mas não diz qual era, então a gente não sabe o que ele cantava, né? Membros famosos, políticos eleitos, livros lançados, vendidos, né? Jesus não alcançou êxito em nenhum desses parâmetros aqui de sucesso, né? Antes, Isaías 53 profetiza acerca dele, dizendo que ele seria o mais desprezado de todos os homens. A gente já lidou com esse texto, um texto de 1 Coríntios, em que Paulo fala sobre sua própria reputação e sobre estar preocupado com a reputação. Eu vou ler ele de novo aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, os versos 1 até o 5. Paulo escreve assim aos coríntios: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. Servo aqui é escravo, tá? Não é ministro, grande servo. Quando já se viu grande servo, né? Grande servo de Deus, como se isso fosse possível. Grande escravo. Simples servos de Cristo. Encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Essa é a palavra. Fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem a ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. A gente falou desse texto na nossa reunião do dia 16 de janeiro, não sei se vocês se lembram. É uma mensagem que se chamava Se Esqueça. E então, o Paulo está falando aqui que ele não está preocupado, são 3 coisas, né? Com o que os outros pensam dele, né? Nem com o que ele mesmo pensa dele, porque isso não é garantia nenhuma, mas sim com o que Deus pensa dele, né? É o Senhor quem me avaliará e decidirá. Então ele fala que Deus vai vir e julgar a todos as intenções mais íntimas, aquilo que a gente falou sobre a palavra, né? Que é capaz de separar as intenções, é isso que Deus vai vir e fazer. Se formos fiéis, seremos perseguidos. Mas nem a perseguição pode ser obrigatoriamente produto da fidelidade. Muitas vezes a gente não está sendo fiel e está sendo perseguido mesmo assim. Às vezes a gente é perseguido porque está fazendo coisa errada mesmo, né? Nós vivemos um tempo assim, né, da igreja brasileira. Muitas vezes ela é acusada de pecados que ela está de fato cometendo, né? Situações em que ela está se vendendo, se trocando por pratos de lentilha e por isso está sendo perseguida. Então ela não está sendo perseguida por causa da justiça, mas por causa da injustiça mesmo, né? É por isso que Paulo vai dizer, nesse texto que a gente acabou de ler aos Coríntios, que Deus trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará as intenções mais íntimas. Então dará a cada um a devida aprovação. É a espada do Espírito nos ferindo, né? Nos atacando e fazendo essa distinção entre as nossas intenções. A gente precisa sim ser perseguido, gente. A verdade é essa. Há um tempo atrás se dizia, né, que as pessoas oravam por uma perseguição, né? A perseguição parece que veio na forma de uma pandemia e a gente não identificou isso como perseguição, mas como uma opressão demoníaca e coisas desse tipo. Como o diabo tentando fechar os nossos templos maravilhosos e diminuir a frequência nas nossas reuniões. E a perseguição está aí, né? E a gente é que estava pedindo tanto uma perseguição para que Deus avivasse sua igreja. Ele mandou a perseguição, está avivando a sua igreja. E muitas vezes a instituição se vê fora desse contexto. Nem participante
dessa revolução que está acontecendo, que Deus está promovendo. Uma revolução através do seu Espírito em nós, trazendo um renovo, um novo tempo, um novo momento de relação entre cada tijolo dessa construção, ou cada pedra viva, né, como escreveria Pedro, dessa construção, e o habitante dessa construção. A gente precisa ser perseguido pelo motivo certo e não simplesmente por afrontar o mundo. Jesus, por exemplo, foi muito mais perseguido pelos religiosos no seu tempo do que pelos políticos seculares. Tanto que os políticos seculares tentam livrá-lo da crucificação, né? O próprio Pilatos, né, tenta de toda forma driblar ali, mas não teve jeito. Os religiosos mandaram Jesus para a cruz mesmo. E a perseguição a ele veio mais intensamente dos próprios religiosos do que do poder secular, né? A conclusão que eu tiro vem de uma frase do Ziel Machado, não sei se vocês o conhecem, é um professor de seminário Servo de Cristo, fundador da ABU, e ele diz o seguinte, Deus dizendo, né? A frase do Ziel Machado é Deus dizendo, Deus diz assim, da sua reputação cuido eu, se preocupe com a sua fidelidade. O céu pertence aos perseguidos. Nós acabamos de ler as palavras de Jesus dizendo isso. O céu pertence aos perseguidos. Paulo escreveu em certa feita para Timóteo assim: todo aquele que deseja piamente servir a Cristo sofrerá perseguição. Então, estar preocupado com a nossa boa imagem e boa reputação talvez não deveria ser nossa prioridade. Mas ser fiel. Precisamos ser fiéis. E com isso em mente, a gente precisa identificar em que momento a gente está sendo fiel e em que momento a gente está sendo só birrento mesmo, né? Afrontando o mundo, como quem quer se distanciar do mundo na base da trocação, do soco, né? Eu te fiz uma reflexão uma vez sobre aquele texto que fala de não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em que eu fiz a seguinte reflexão. Quando você tem um quadrado, um quadrado, certo? Se você tem um quadrado, uma folha num formato quadrado, ela é um quadrado, certo? A forma geométrica é quadrado. Então, se conformar a ela seria se conformar a um quadrado. Porém, o quadrado que eu recortei dessa folha, a área interna dele, ficou um buraco na folha original, certo? Esse buraco também tem a forma de um quadrado. Então, não vos conformeis com esse mundo, não sei se eu estou me fazendo entender, mas não vos conformeis com esse mundo não significa ser o negativo do mundo. Não significa ser a folha de onde se tirou o quadrado, o oposto exato do quadrado. Porque se eu fizer isso, eu ainda estou na forma do mundo. O que está me pautando o meu comportamento, meus costumes, minha moral, ainda é o mundo. Pela negação, mas é o mundo. Quem é que tem que ser o meu padrão, minha forma? Tem que ser Jesus. Não adianta eu olhar para o mundo para tentar fazer diferente do mundo e dizer, eu não tomo a forma do mundo. Inocente. A forma é exatamente o negativo do bolo que ela gera. Uma forma de estrela vai gerar bolo de estrela. E ela não é uma estrela, é um buraco de estrela. Então, se eu tenho qualquer tipo de preocupação em ser diferente do mundo, eu deveria antes me preocupar em ser parecido com Jesus. Ser diferente do mundo, em alguns aspectos eu vou ser parecido. Porque em alguns aspectos Jesus era parecido com o mundo também, né? Em outros ele era absolutamente oposto, né? Mas não era o mundo que o pautava. Mas aquilo que ele havia recebido do Pai, ele diz, eu não digo nada que eu não tenha antes recebido do Pai. A Bíblia vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. O Senhor Jesus nos chama
a isso também. A sermos perseguidos não porque nós estamos de birra com o mundo, mas porque somos imitadores de Jesus. E como imitadores de Jesus, isso vai incomodar muita gente. Religiosos e não religiosos, né? Poderes religiosos e poderes seculares vão se incomodar com essa realidade, com esse segmento, com essa fidelidade ao desafio de Jesus. E se nós fizermos isso, nós vamos provocar uma revolução, né? E eu penso que essa revolução está acontecendo desde que Jesus veio à Terra, né? Existem aqueles que não se conformam ao mundo, né? Que tentam e buscam, pelo poder do Espírito Santo, se conformar a Jesus. E esses são exatamente esses que sofrem zombaria, humilhação por esse mundo que nos cerca. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Ou na versão de Lucas, em que ele vai muito a fundo, né? Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, e quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Percebe? As pessoas não estão ofendidas porque eles são diferentes do mundo, mas porque eles são parecidos com Jesus. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. O que é? A gente acabou de ver lá em cima. O céu é deles. O céu lhes pertence. Lembrem-se que os antepassados deles trataram da mesma forma os profetas. É isso que eu queria compartilhar hoje e queria desafiá-los para a gente fazer um bate-papo aqui, uma reflexão, com a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, quais perseguições legítimas a Igreja de Jesus sofre hoje? Quais são perseguições legítimas, por causa de Cristo mesmo, né? Se quiser citar algumas ilegítimas, também fique à vontade, mas que a gente saiba separar, né? Quais são legítimas e quais não são. Acho que é importante a gente fazer essa análise para a gente ser perseguido pelos motivos certos, né? Já que é para ser perseguido, vamos ser perseguidos por ser fiel, né? E não por ser um escarnecedor, né? Ser um belicista, violento, né? Agressivo, mas porque estamos no time de Jesus mesmo, né? É isso. Pode abrir os microfones aí, vamos trocar uma ideia então.